16.627 quilômetros com a Tracker Premier 2022, modelo 2023. E hoje, não mais do que hoje, eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouco dos pontos positivos e negativos da Tracker e um pouco da experiência que nós tivemos com ela ao longo desse 1 ano e 11 meses, quase 2 anos de convivência com ela. Em dezembro vai fazer 2 anos de convivência com ela, estamos com 16.627 quilômetros rodados, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dela aqui. Deixa o like, compartilha aí as experiências. Vou fazer uma questão aqui dos pontos positivos e negativos bem evidentes para vocês. E vamos falar um pouquinho da experiência que eu tive com ela até então e qual o futuro dela por aqui, tá? E qual vai ser o futuro dela por aqui. Vamos lá. Nós pegamos a Tracker 0 km em dezembro de 2022, já é modelo 2023. Essa aqui é a versão Premier 1.2, né? 2022, modelo 2023, como eu falei. E nessa época, pessoal, era opcional o ar-condicionado digital. Eles tinham suprimido de série, né, dela o ar-condicionado digital, também até a lâmpada de neblina traseira, né, o farol de neblina traseiro, a lanterna de neblina. E também tinham suprimido o Start-Stop e o Park Assist. Então essa versão também não tem Start-Stop, Park Assist. Start-Stop que é aquele que desliga os carros nos semáforos, né? E não tem o ar digital. Então não tem a lanterna de neblina traseiro, não tem ar-condicionado digital, não tem Start-Stop, não tem ali Park Assist, que era bem legal na Tracker, nas primeiras Trackers que nós testamos aqui no canal. Inclusive, para quem está chegando agora, nós já testamos uma Tracker Premier 2021, né, lá no começo, foi bem no teste. Depois testamos uma Tracker 2021 também LTZ, então foi uma primeira Premier branca, depois uma LTZ preta e depois testamos uma LT. Aí nós pegamos essa aqui, Premier 1.2, que está no teste há quase 2 anos, é carro da casa, e testamos também uma Tracker LT 2024 já, que apresentou, que passou no canal aí há pouco tempo atrás, tem uma playlist completa dela. Então, um dos principais pontos positivos da Tracker, sem dúvida, é a iluminação dos faróis, né? Então o farol também tem bloco elíptico, tanto quanto no Peugeot 2008, que nós estamos testando aqui na casa. Ó, os faróis são bem projetados ali, o campo de atuação deles é bem bacana, dá uma sensação de conforto acima da média em rodovias. E além disso, ele tem a seta também em LED, agora não vai dar para ver, mas depois eu mostro de fora. A seta em LED, né? E além da seta em LED, ele tem o farol de curva também. Então quando você olha ali no para-choque do K, quando você manobra, eu estou virando o volante para a esquerda, eu vou desligar, apagou a luz de curva, e depois para a direita é a mesma coisa, tem uma luz de curva ali, né? A luz de curva é baixa, não é no ângulo da altura dos faróis, assim, não muito no ângulo da altura dos faróis, mas o conjunto da Tracker dianteiro é Full LED da Premier e é muito bom. Tanto o farol alto, também não existe farol alto automático, nem autonivelamento automático. Você consegue fazer o nivelamento aqui pela alavanca, ó. Você consegue mexer lá na altura do facho dos faróis. E eles regulam bastante bem, ó, tem um ângulo bem grande de posições ali, dá para deixar de incomodar e ter uma boa visibilidade bastante boa ali. Então realmente os faróis da Tracker são um capítulo à parte, um ponto positivo. Outro ponto positivo da Tracker, sem dúvida, é o motor 1.2. Eu vou falar do motor em dois pontos, né? Tanto no ponto positivo quanto no ponto negativo. Esse ponto negativo é mais do critério especulação do que propriamente do que de fato eu vivenciei com a Tracker nesses últimos 2 anos. Em relação ao motor da Tracker, eu não tenho o que reclamar dele. Ele sempre se demonstrou bem econômico, um dos mais dispostos aqui de todos os carros da categoria que passaram pelo canal. Ele anda muito bem, pouquíssimo lag, então ele acelera muito bem, ele atinge a velocidade máxima dele, que é de 187 km por hora, limitada eletronicamente de forma muito rápida, e o motor é disparadamente aqui um dos melhores da categoria na questão do despertar. Ele desperta muito rápido e tem muita disponibilidade de potência mesmo, né? A mesma coisa em relação à transmissão, que é automática, do tipo conversor de torque, 6 velocidades, né? Não existem aletas atrás do volante, mas existem esse botãozinho aqui que coloca só no modo de posição. Quando você coloca no L, você consegue configurar em qual marcha ele vai estar. Então você pode deixar, por exemplo, no L6,
ele vai passar 6 marchas ali no painel, tá vendo? Ó? Então vou até colocar um pouco mais longe. Então você vai diminuindo aqui e é um limitador de marchas, né? Até onde você quer que o câmbio vai. Na prática não é um câmbio sequencial, obviamente, não tem aletas, nem é sequencial aqui pela alavanca. Isso aqui só é um câmbio com modo de posição para você segurar, limitar até que marcha ele vai. Então se você colocar no L3, ele só vai passar a primeira, segunda e terceira. E assim sucessivamente em relação às outras marchas. Então, num trecho de serra, você está descendo para descer mais engrenado, você coloca aqui no L4, L5, proporcionalmente falando, L3, 2, para segurar a marcha do carro e não deixar ele avançar e deslanchar nas descidas. Ajuda na questão da frenagem ser mais eficiente e também na questão do freio motor, né? Bom, então em relação ao motor, sempre se demonstrou muito econômico, é um ponto positivo do carro. Na estrada, na cidade ele é relativamente silencioso, não é um dos motores 3 cilindros mais barulhentos, mas na estrada ele se mostrou muito silencioso e as retomadas de velocidade dele são muito vigorosas. Inclusive existe uma boa sensibilidade bem grande do câmbio para jogar a quinta marcha e retomar a velocidade, ele não fica muito em sexta, assim. O menor sinal de pedal no acelerador, ele retoma a marcha e retoma sempre de forma muito silenciosa. Então os engates do câmbio são muito... não existem refugos entre as marchas, de modo que o carro impulsiona muito bem em qualquer regime de rotação. Assim, dificilmente você vai sentir falta de disposição para acelerar na Tracker 1.2. Isso é um grande ponto positivo. O positivo da Tracker é, sem dúvida, o banco dela. Eu já expliquei para vocês que a posição de dirigir é das melhores. Isso eu estou falando mais para os mais novos aqui no canal que estão chegando. Então, o banco tem uma posição muito boa, assim como o cockpit dela inteiro favorece demais quem conduz o carro. Afinal, aliás, em qualquer posição que você está nesse carro, você fica confortável, inclusive no banco do passageiro e nos bancos traseiros, né? Às vezes o motorista é privilegiado quando o carro é bom, mas os bancos do passageiro, por exemplo, outro dia eu andei no Duster com uma colega minha, eu fiquei muito alto no banco do passageiro, eu vi o Basalt também, eu sentei, minha cabeça quase que fica na direção do teto aqui, né? Então, aqui não, você sente o carro muito confortável em qualquer lugar que você tiver. Então, nessa questão da diagramação aqui do espaço interno, a Chevrolet acertou na questão da Tracker, tá? Inclusive, ainda como bons pontos positivos, essa resposta do acelerador na estrada, que é muito boa, e a economia de combustível, principalmente usando gasolina e andando em velocidades moderadas na estrada, tá? Em velocidades elevadas também achei econômico, dificilmente ela marcou menos que 10, andando muito rápido aí, como vocês viram, mas andando em baixas velocidades, tranquilamente você vai fazer mais de 15 km por litro, entre 100 e 120 km por hora, tá? Com combustível gasolina, tá? Uma outra questão bacana do carro, sem dúvida, é a quantidade de equipamentos de série dela. Então essa aqui tem farol Full LED, como eu falei, um motor 1.2, flex, turbo flex. Aqui existe farol com acendimento automático, limpador automático de chuva, regulagem elétrica do faixa dos faróis. Existe um computador de bordo aqui muitíssimo completo, apesar de não ser tão usual, porque você tem que mexer aqui nessa alavanca aqui, né? Vou até mostrar para vocês. Você tem que mexer aqui nessa alavanca aqui, não é a questão mais usual que tem, mas ele é muito completo. Ó. Ele tem bússola, a temperatura de arrefecimento do motor, distância do veículo à frente, pressão dos pneus, ó, vida útil do óleo que está acabando porque vai encerrar no próximo mês ou 18 mil quilômetros. Intensidade da regulagem do cluster e do multimídia. Ó, tem o menu Eco. O menu Eco tem, tá vendo? Econômetros, índice Eco. Tem a tendência de consumo. Ó, isso eu acho que eu nunca tinha mostrado para vocês com tantas possibilidades aqui, né? E aí tem o odômetro, tem também a velocidade média, que é baixíssima nos últimos dias, consumo instantâneo, autonomia do tanque, quanto que dá para rodar com esse tanque aí agora. Ó, o consumo tá de 5.3, estou parado aqui, estou usando o carro pouquíssimo esses dias, a Tracker. O odômetro 2 e depois velocidade de novo. Então tem muitas funcionalidades do computador de bordo, e em relação à versão de entrada, ela é ela só tem o miolo ali colorido, não é monocromático, né? E aí tem regulagem de altura do volante também e profundidade. O material do couro do volante é de muito boa qualidade, assim como o couro dos bancos. E nesses últimos 2 anos é notável uma questão importante, que o acabamento dela se manteve impecável. Então eu entrei na Tracker 0 km outro dia, na 2025, eu fui no stand de vendas da Chevrolet, e em relação a essa aqui que é 22, né, já vai completar 2 anos de uso, 22/23, você não vê que não existe nenhum desgaste nela. Tudo bem que é muito nova ainda, mas não tem nenhum desgaste de acabamento, e aparentemente você entra lá, parece que está zerado o carro. Por isso que eu tenho dó, inclusive, de passar ela para frente, tá? Ela tá muito nova mesmo.
E outra coisa bem bacana é dirigibilidade, que eu já falei, né? O ar-condicionado dela gela bastante, apesar das saídas de ar não ser as melhores aqui de posicionamento, elas até ventilam bastante, mas é difícil você colocar na direção do motorista aqui, tá? Retrovisor fotocrômico, tão reclamado aí no 2008, né? Que não tem aqui do canal. E a multimídia dela é outro capítulo à parte, porque é muito boa, muito funcional, tem Wi-Fi aí que você paga a parte e tal, e eu gosto bastante dessa multimídia, nunca apresentou nenhum problema, nunca desconectou aqui durante esse tempo todo. Então nesse ponto, realmente a Tracker é muito bom. Um outro ponto que é muito bom, que esse carro é muito bom, é na visibilidade nos retrovisores externos. Então os retrovisores externos dela são muito bacanas, tem um tamanho muito eficiente, tal, não tem nada a ver com os do Onix, e passa uma sensação de cockpit muito agradável aqui, porque você está nessa posição aqui, a linha de cintura do carro é alta e a do painel um pouco mais baixa, e os retrovisores um pouco mais altos de novo. Então passa a impressão de que você está num carro mais premium do que realmente ele é, né? Então tem 6 airbags também, tem freio ABS, obviamente, controle de tração e estabilidade, que você desliga por aqui, ó. Você aperta uma vez, desliga o controle de tração, você fica segurando o botão, apertei, fiquei segurando o botão, ó. Quando você segura, vamos ver se vai. Ah lá, controle de estabilidade desligado também. Ah lá, ele fica com uma luzinha acesa. Então cliquei de novo, ligou e ligou os dois juntos novamente, tá? Essa parte acho que eu nunca tinha mostrado para vocês. Então aqui tem os controles do som, aqui tem aqui o limitador de velocidade, que você tem também. Aqui tem o controle de cruzeiro simples, sem ser adaptativo, retrovisores elétricos, vidros com toque para todos os ocupantes. Aqui tem um material que é uma borrachinha bem simples, só para cobrir o plástico, que já adianta, dá um pouquinho mais de conforto no carro, assim como o material que de cor azul, que imita aqui no painel e no painel das portas, tá? Então, o habitáculo aqui da Tracker dianteiro é muito bom. Tem também aqui o carregamento por indução, que é outro ponto positivo, que na época não era tão comum, né? A Tracker já começou inovando nessa parte aqui. Mas ela traz a sensação de conforto para quem dirige muito boa, né? Então tem vários fatores da Tracker aqui que fizeram a gente escolher por ela. E depois eu vou contar para vocês por que não escolheríamos de novo. Para quem ainda não tá no canal há bastante tempo, talvez não entenda essa parte, né? Mas a Tracker realmente... e ainda aqui na frente, estando nessa posição aqui do carro, eu tô lembrando da questão da suspensão, que é uma das melhores da categoria, sem dúvida, né? Não é tão boa quanto a do Renegade e quanto a do 2008 em pisos irregulares. Às vezes ela dá uns pulos assim, mas ela é muito confortável de usar, especialmente em circuito urbano e também rodoviário. A partir dos 140, 150 km por hora, 150 km por hora, se você é o cara que gosta de andar um pouco mais rápido, você vai sentir um pouquinho ela flutuar, ela dá uma flutuadinha, nada que incomode e tal, especialmente em regiões que ventam bastante, mas a maior parte do tempo você vai se sentir bem seguro, com uma boa estabilidade direcional em retas, tá? A Tracker é um carro que faz curva muito bem, mas também anda em reta muito bem, né? Esse Paflonzinho aqui deixa a desejar, né? Um Paflon à moda antiga. A Premier já poderia ter uns como é que fala? Uns LEDs aqui no interior, iam deixar o carro um pouco mais aconchegante, mas essa sensação de cockpit dela aqui é realmente das melhores, e até então tá difícil eleger aqui entre ela e o Corolla como um dos melhores carros de posição de dirigir que passaram por aqui. Veja bem, quando eu falo que o banco dela é o melhor da categoria, eu não estou dizendo que a qualidade do banco é a melhor, se bem que ele é até bom, realmente de qualidade. Mas eu digo da posição de dirigir, a forma como você encaixa o corpo aqui e veste o carro, tá? Então, para quem gosta de dirigir, vai sentir isso, especialmente andando em circuito rodoviário em velocidades um pouco mais elevadas. Outra coisa que merece destaque, sem dúvida, é que aqui a persiana é elétrica, né? Você consegue parar onde ela quiser, e o teto solar é bem grande. Então, assim como o 208 tem teto solar e ele abre, além de ser panorâmico, ele abre, só que na Tracker tem uma vantagem grande, que é essa aqui, ó. Ele abre bastante. Então, ó, o teto ele abre bem mais do que o 2008, né? Vou até mostrar para vocês, olha só. Então, ó, ele abre bastante mesmo, tá vendo? O teto abre bem mais do que no 2008, né? Mas a sensação de cockpit dela também é bacana. E aqui, ó, você consegue observar que o acabamento da porta dela é meio azulado, né? Isso aqui é sujeira, mas o acabamento da porta dela é meio azulado. Mas se você observar, ó, os bancos estão praticamente intactos, tudo absolutamente intacto. O teto do carro tá tudo muito bem
conservado, não existem... assim, o carro não aparenta de jeito nenhum que foi usado 2 anos já, tá? Quase 2 anos. Então tá tudo muito... Isso aqui inclusive é o plástico que veio da concessionária. Tá inclusive tudo muito bem... Muito novo como deve ser. Então aqui, ó, tem acabamento igual na porta da frente, porém não tem aqui, tanto quanto no 2008, não tem acabamento acolchoado aqui para quem vai atrás. Poderia ter um acolchoado aqui, porém o vidro tá travado lá na frente, é de um toque para descer e para subir. Regulagem de altura dos bancos, isso é de praxe. Indica tudo no painel que está acontecendo também. E vamos ver o espaço do banco de trás, como é que é, do jeito que nós fizemos no 2008. No 208 também, você coloca para fechar a persiana, ele vai empurrar só até onde ele chegar e depois você coloca para fechar o teto solar, ó lá. Isso. Fechado, bem encaixadinho. Agora fecha a persiana, ele vai deixar bem bom aí. Uma coisa que chama a atenção aqui na Tracker é o espaço, o vão para entrar aqui no carro é grande, você vê que é bem grande. O banco está posicionado para mim que tem 1,85 m, a porta não abre no ângulo de 90 graus, mas o espaço aqui para você colocar, para tirar e colocar idosos, para colocar também a cadeirinha de criança, é bem tranquilo, tá? O banco está regulado para mim que tem 1,85 m e a condição vai ser essa que eu vou mostrar para vocês. Bom, a condição aqui é essa, ó. Observem vocês, vamos ver se dá para ver direitinho, dá, né? Observem vocês que a inclinação do banco é boa, tá? É bem boa aqui, não é um banco muito reto. Dá para você descansar aqui, ó. E tem aqui com 1,85 m e eu também 1,85 m sentado atrás do motorista, ó. Tem 2 dedos aqui de espaço. Não sei se tá dando para ver direito. Pera aí, vamos ver aqui. Agora sim, ó. Então tem 2 dedos aqui de espaço. E outra coisa importante é isso aqui, ó. Quando fecha a porta, sobra um pouquinho aqui de vidro ainda, mas a Tracker é um carro muito bem arejado. Então você fica aqui atrás de uma forma bem confortável, tá? Então um banco com 1,85 m, para mim já tá muito bom. Aqui o banco tá um pouco mais para frente e é muito espaçoso. Então a Tracker vão 4 com conforto e se você colocar mais um aqui no meio ainda vai com relativo conforto, não vai tão apertado, tá? Nesse ponto a Tracker é bem boa de espaço. É um carro bem arejado, amplo, né? Aqui também tem a luzinha tranquila aqui de leitura. Aliás, tem que deixar aqui numa posição que acenda quando abrir a porta, acho que é no meio, né? Então, um carro bem espaçoso aqui, a visão do motorista é essa, a visão do passageiro é esta aqui. Você vê que é bem longe lá, é um carro bem grande, né? E o teto panorâmico ajuda nessa sensação de conforto. Agora, poderia ter um tetinho preto, sem dúvida, né? Bom, vamos regular o banco agora para uma pessoa de 1,75 m, diminuir um pouquinho aqui, que é mais ou menos a média do brasileiro, que vai dirigir o carro, 1,70 m, 1,75 m, para vocês observarem como fica espaçoso. Em 75, aí ó, fica muito confortável. Se tiver 1,75 m, fica bem confortável aqui atrás, melhor ainda mais. Falta aqui a saída de ar traseira, assim como no 208, porém tem uma entrada USB aqui do tipo C e uma entrada USB do tipo convencional, tá? A maçaneta aqui, pessoal, eu nunca tirei o plástico em 2 anos de uso. Eu não tinha tirado o plástico, pessoal, em 2 anos de uso. O plástico das maçanetas traseiras. Acreditem vocês. Não tinha tirado o plástico. Não é muito. Dificilmente alguém andar aqui atrás e não dava para perceber. Agora que eu vi que tinha um plástico aqui, eu não acredito. Essa foi boa, tá? Então tem luz de leitura traseira, os encostos de cabeça que são muito bons. Ah, isso aqui é demais na Tracker, ó. Acabei esquecendo. 2 porta-copos aqui, ó. E vai muito confortável. Esse pontinho aqui de detalhe da Tracker é bem diferente. E observem vocês que o banco é inclinado, de forma que dá para você dormir aqui um pouco com relativo conforto. Vocês observam que é um carro que tem um vidro maior do que o do 2008 aqui atrás, né? As janelas do carro, os vidros do carro são maiores, então dá uma impressão de que você está num carro mais arejado do que no 2008. A impressão aqui de tamanho é maior realmente. E parece ser mais confortável se você pensar nesse aspecto, tá? Mas a questão do banco, eles se equivalem aqui na questão do banco e não acho ruim. Inclusive o banco da Tracker traseiro não é curto o assento, de modo que consegue ali abarcar grande parte das suas pernas. Uma questão importante aqui da Tracker é que mesmo quando ela está carregada, aqui a suspensão continua muito confortável. Então eu já andei com bastante peso aqui atrás e eu acho ela bem confortável para andar, a suspensão é bem confortável para andar em qualquer condição de uso.
Bom, é lógico que se eu colocar 1,60 m aqui na frente do banco, vocês vão ver que vai ficar muito espaçoso, dá para cruzar as pernas aqui atrás. Então a Tracker, nesse ponto de proporção entre dimensões externas e internas, é muito boa também, é muito boa, né? Assim como o porta-malas dela não é o maior da categoria, mas está numa média boa que não incomoda. Pontos negativos da Tracker, né? Não tem regulagem de altura para o banco do motorista do passageiro, né? E aí, um ponto negativo da Tracker importante é o barulho da barra estabilizadora, que nós estamos enfrentando aí há pouco mais de 1 ano e meio. Quer dizer, todo mundo achava que o barulho era na barra estabilizadora, tentaram resolver de tudo quanto é forma e não conseguiram. Resolver, ela continuou com o mesmo barulho. E os freios da Tracker, como vocês sabem, que eu já expliquei diversas vezes no canal, que ele tem uma deficiência na frenagem a ponto de prejudicar a segurança, tal. Isso já é um fato debatido em milhares de outras reportagens. Vários colegas aqui do canal, inscritos, já me chamaram para falar que na dele acontece a mesma coisa, que ela passarinha, né? Chega um ponto que você freia, geralmente não é em frenagens muito fortes, tá? Geralmente na primeira frenagem mais importante do dia, que você precisa frear um pouquinho mais forte do que o normal, nada significativo, e aí ela acaba passarinhando e perdendo a assistência da frenagem, independente da condição do piso, tá? O piso pode estar totalmente seco e plano que ela vai fazer isso. É um problema de deficiência na frenagem do carro. E prega sustos, prega muitos sustos. Eu me livrei de um acidente aí que vocês viram também no canal, em relação a ela, que um Onix parou com tudo na frente, desviando de um estreitamento de pista. E ela freou muito bem numa situação de emergência. Mas em situações que não são de emergência, ela causa bastante susto. Já causou bastante susto, tá? Então é isso. Também tem PQP para todo mundo, exceto para o motorista. Mas basicamente, da Tracker é essa. Então a convivência com ela é muito boa, exceto pela questão do freio. Então hoje eu não recomendaria a Tracker só pela questão do freio. A não ser que você esteja disposto, assim como eu estou, a fazer um upgrade do freio. Por isso que eu acho que eu vou fazer o upgrade do freio de alguma forma, buscar alguma coisa na internet em relação a isso e manter o carro aqui por um tempo, até a gente ver o que vai fazer com ele, tá? Mas a minha proposta é permanecer com ela por um tempo muito bom ainda, porque ela tá muito nova, ela tá bem zerada ainda, sabe? Tá tudo completamente íntegro e o carro cheira novo. Você entra aqui dentro, parece um carro zerado, parece que acabou de sair da loja, sabe? É muito coisa bom. Que não tem no 2008, por exemplo, é a luz ali no para-sol. Essa aqui tem, apesar de ser luz amarelinha, já ajuda bastante. Você vê que é bem forte, inclusive. Tem no motorista também, eu que não mexi ali. Mas o habitáculo da Tracker é realmente um dos melhores aqui da categoria, se você pensar na questão do conforto também e disponibilidade de espaço, tá? Na média de disponibilidade de espaço. É lógico que o T-Cross tem um entre-eixos maior aqui, mas na média não faz muita diferença, a não ser que o motorista seja muito alto, como eu sempre digo para vocês, tá? A não ser que o motorista seja gigante, aí vai fazer diferença. Agora, na via de regra, não, tá? Mas o material do teto solar dela é muito bom. O material empregado aqui no teto solar é muito bom, tal. Apresentou um barulho que eles arrumaram também, não tá fazendo barulho nenhum mais, mas ela tem uns barulhinhos aí nos bancos do passageiro, faz uns barulhinhos de lata embaixo do banco. Ela faz muitos barulhinhos tal que estabilizaram, não são barulhos novos. É igual o meu irmão tem uma Tracker 2021, já tem acho que 60 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, e a dele tem os mesmos barulhos que essa aqui, assim. Então se você tem uma Tracker, ela não vai evoluir muito de barulho, tá? Mas essa questão da confiabilidade do freio, principalmente, foi o que mais pegou aqui. Em relação ao motor, correia banhada a óleo, não tive nenhum problema com ela, só o óleo de fábrica mesmo, né, recomendado pelo fabricante. Mas vamos ver como é que vai ser aí e com o passar do tempo, tá? Eu não vejo nenhum motorista que tenha de uso particular do carro que tenha tido problemas com a correia banhada a óleo. Geralmente eu vejo carros de frota, tá? Mas se você for um dos caras que estiver ouvindo esse vídeo e teve o carro e teve problema com a correia sendo particular, deixa nos comentários aí. Bom, acho que abordei os principais capítulos aqui, os principais pontos positivos e negativos da Tracker. Ela tem mais pontos positivos, porém tem um ponto negativo muito importante. Observe vocês que eu estou meio caído aqui no banco de trás, né? Que a posição do banco é realmente mais reclinada em função do conforto. Mas eu creio que tenha abordado aí os principais pontos positivos. O negativo é muito importante, que para mim aqui na Tracker o que é o calcanhar de Aquiles é o freio, como vocês sabem. Andando no dia a dia talvez você não perceba, mas pegar vias de trânsito rápido ou estradas, você vai perceber isso. E isso é um ponto que não posso deixar passar de forma alguma. Bom,
cenas dos próximos capítulos, levar para revisão de 2 anos, por isso que está demorando um pouquinho, até peço desculpas para você, e a revisão de 2 anos vai tentar rever tudo isso aí, vou deixar lá enquanto não resolver, não vou mexer com ela, né, esse problema lá no barulho da frente, que vocês sabem qual que é, já está na playlist completa aí do canal, tudo que aconteceu com ela, mas é um carro muito prazeroso de estar aqui dentro e de conviver com ele, via de regra, né. Então, muito obrigado pela sua audiência, deixa o like, compartilha e se inscreve, até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!